vamos abordar um pouquinho sobre o pensamento computacional. Vamos falar de variáveis, tipos de dados, estrutura sequencial, estrutura de seleção, também conhecida como estrutura condicional. E aí, vamos recapitular todo esse conteúdo? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa no pensamento estruturado, pensamento computacional, ele está no nosso dia a dia. Então, existem diferentes formas de nós trabalharmos com o pensamento estruturado. Logo no início, trabalhamos com a linguagem natural. Vocês devem ter feito um ovo, não? Ou alguma coisa parecida. Meus alunos, eu sei que achavam que fosse fácil de escrever como se preparar um ovo, né? Mas, se a gente for juntar aqui, nós vamos ver que vai ter o quê? Várias características. Poxa, professora, esqueci de desligar o fogão, esqueci de ligar o fogão, esqueci de botar sal. Então, parecem rotinas simples, mas que quando a gente passa para a linguagem natural, que é descrever passo a passo como fazer, a gente vê que precisamos dar os detalhes, precisamos ficar atentos nesses detalhes. E aí, a gente começa a ver a importância da construção da lógica. E depois a gente falamos de fluxograma, né? A representação gráfica que nós usamos. E logo em seguida, falamos do pseudocódigo, que é basicamente o nosso algoritmo. E é o foco da nossa disciplina, aprender a técnica. É muito comum nós, professores de programação, falar o seguinte: quando a gente sabe a técnica, a gente aprende qualquer linguagem. Vamos embarcar nessa técnica? Convido vocês e vou fazer um pouco diferente. A gente vai começar a trabalhar em cima de um problema. Gente, nós não desenvolvemos sistemas por desenvolver. Nós vamos desenvolver sistemas para a resolução de algum problema. Então, nesse início, o que eu sinto que os alunos começam a ter a dificuldade não são nos comandos de algoritmo, não é na linguagem C, é interpretação. É justamente trabalhar esse lado do pensamento estruturado, do pensamento computacional. Como é que eu vou organizar? O que eu preciso trabalhar? Então, para essa aula de hoje, a gente fica assim, variados, eu trouxe uma pegada diferente. Trouxe um problema e a partir desse problema, nós vamos fazer aqui, ao vivo, o código, vamos fazer o algoritmo C++. Vamos lá? Então, o primeiro passo, quando a gente vai começar a desenvolver os algoritmos, é pensar da seguinte forma: todo algoritmo, ele tem um objetivo, certo? Tem um problema, então tem um objetivo a ser alcançado. Liste esse objetivo. Separe qual é o objetivo que você tem. O segundo passo é o seguinte: é como entender como funciona um programa. Você vai ter um conjunto de entrada de dados, você vai ter o processamento e você vai ter a saída. Não existe programa que só com entrada de dados. Eu tenho que ter um processamento e eu tenho que ter uma saída. Então, é muito importante você reconhecer no texto o que vai ser a sua entrada de dados. Nesse momento, nós estamos, a nossa entrada de dados basicamente vai ser via o usuário. Então, tudo que você está imaginando que para o usuário fornecer, eu vou precisar que o usuário digite o nome dele. Eu preciso pedir o usuário para digitar. Isso é entrada de dados. Essa entrada vai sofrer o quê? Um processamento. Processamento para nós agora é o quê? Cálculos, tá? E vamos começar estruturas de seleção. Esse cálculo vai gerar um resultado. Eu tenho que apresentar esse resultado. Então, esse resultado é o quê? A minha saída. Então, quando você consegue separar entrada, processamento e saída, você sabe que entrada é via usuário. Então, já vou separar junto que eu vou usar o comando layer no algoritmo. Processamento é cálculo, então já sei que eu vou trabalhar o quê? Expressões aritméticas, estruturas de seleção, estruturas de repetição. E eu vou ter uma saída, que vai ser o quê? Exibir no monitor. Nesse momento, nossa saída está sendo tudo o quê? No vídeo. Então, eu vou usar o comando escreva. Com isso, quando você consegue fazer essa separação de entrada, processamento e saída, você já sabe que só vou poder ter o comando de leia se tiver o dado lá na entrada. Se tiver na saída, eu tenho que usar o comando escreva. Tá bom? Então, vamos agora, estruturar a lógica desse problema. Vamos lá. Ao planejarmos uma viagem para o exterior, é
interessante levarmos uma determinada quantia em dinheiro da moeda do país para o qual viajamos. Faça um programa que entre com o valor do dólar do dia e a quantia em reais que deseja trocar para dólar. E, ao final, informe quantos dólares foram trocados. Então, vou começar a estruturar o pensamento. Como eu digo com meus alunos, monta um rascunho, estruturação do pensamento. Eu tenho que separar o que vai ser a entrada desse problema, o que é o processamento e o que é a saída. Vamos lá? Pensar. Qual o objetivo desse proposta? O objetivo desse programa? O objetivo desse programa é saber a quantidade de dólares que eu vou ter no final. Beleza? Então, eu já sei. Meu objetivo, que eu quero chegar lá, é a quantidade de dólares que eu conseguir. Ótimo. Qual é a minha entrada de dados? Aí vamos pensar assim, poxa, para eu calcular a quantidade de dólares que eu tenho, apesar que nesse texto aí, ó, a entrada está dada, né? Faça um programa que entre. O verbo aí está ajudando. Que entre, que forneça, fica fácil, que leia, fica fácil. Quando não tem esse verbo? E aí? É a interpretação. Vamos pensar. O que o usuário pode fornecer? O que o usuário vai fornecer? Qual é o papel do usuário nesse programa? O papel do usuário nesse programa é justamente o quê? Entrar com o valor do dólar do dia, ou seja, a cotação, e a quantia que ele deseja trocar. Se o usuário vai fornecer, eu preciso armazenar. Eu vou pedir ao usuário, digite para mim aí qual é a cotação do dólar do dia. Eu preciso armazenar. E aí a gente começa já os nossos conceitos. Se eu preciso armazenar, eu preciso de uma variável. O que é uma variável mesmo? É um local da memória que a gente... o local de armazenamento, né? É um local específico na memória, que a gente declara numa variável, a gente cria aloca o espaço de memória, né? A alocação de espaço de memória. E aí essa variável, ela precisa ter um nome, ela precisa ser de um tipo de dados e ela possui um endereço, certo? Então vamos lá. Pensa o seguinte, eu vou pedir a cotação do dólar para o meu cliente, para o meu usuário. Eu vou precisar criar uma variável. Qual o nome que eu vou dar nessa variável? E aí, vem as regrinhas. Eu posso chamar uma variável de banana? Posso. Você deve estar falando assim, de quem é o programa? O programa é seu, Adriana. Você dá o nome que você quiser. Tudo bem, uma coisa é poder, outra coisa é a boa prática. Eu não vou fazer isso. Por quê? Eu vou sempre procurar dar nomes às variáveis associadas ao objetivo do programa. Então, se eu estou fazendo a cotação do dólar, eu vou chamar aqui, por exemplo, posso botar o nome de cotação, sem ser cedilha e o tio. Por quê? Nós temos nossas regrinhas de nomenclatura de variáveis. Então, se você pensar em dar nome de variável, nome de constante, nome de função, e assim por diante, o que vai acontecer? São 3 regrinhas básicas. Uma, não pode começar com número. Nome de variável não pode ter número. 2, eu posso ter número, sim. Eu posso ter uma variável N1, mas eu não posso ter um N. Ela não pode começar com número. A segunda regrinha que vocês estudaram foi o quê? Não pode ser palavra reservada. O que é uma palavra reservada? São comandos. Adriana, eu vou ter que decorar os comandos? Não, pessoal. Algoritmo a gente aprende praticando. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão aumentar essa listinha aí de nomes de comandos do algoritmo ou nomes de comandos da linguagem lá que você estiver trabalhando, tá bom? E a terceira regrinha é a seguinte, não pode conter caractere especial. O que é caractere especial? Caractere especial é tudo aquilo diferente de A a Z e de 0 a 9. Então, por exemplo, arroba, não pode. Multiplicação, asterisco, não pode. Exclamação, não pode. Ou seja, não é letra e não é número de 0 a 9, não pode. Adriana, e o underline? O underline tem uma situação específica. A gente até utiliza no algoritmo, podemos usar. Mas nem todas as linguagens de programação aceitam o underline. Então, o que eu vou fazer? Vou evitar usar.
E aí, como uma boa prática que eu trouxe até para vocês aqui, quando eu tenho um nome de uma variável meio composta, por exemplo, valor da moeda, vou chamar assim, val dólar. Eu vou começar sempre o nome da minha variável com letra minúscula, e o D do dólar eu vou botar maiúsculo. Por quê? Porque quando eu ver aquilo, eu já sei que isso é uma variável. Tá legal? Já sei que é uma variável, um nome composto. Então, nomenclatura não pode começar com número, não pode ser palavra reservada e não pode conter caracteres especiais. Mas todo nome de variável tem um tipo de dados. E aí, quais são os tipos de dados? No algoritmo, nós podemos trabalhar basicamente com 3 tipos de dados. Caractere, ou seja, tudo que for texto, entre aspas. Adriana, o 1 pode ser caractere? Pode. Se o 1 tiver entre aspas, ele é caractere. Ele pode ser um tipo de dados numérico e pode ser um tipo de dados booleano. Só que, quando a gente olha o numérico, a gente abre aí o numérico, vamos ver o que é isso numérico, ele vai poder ser dividido em inteiro ou real. Inteiro, vocês querem falar bonito? Não possui parte fracionária. Real, possui parte fracionária. Adriana, traduz aí na nossa linguagem. Números inteiros, não tem vírgula. É ponto, tá, pessoal? Lembre-se que as nossas linguagens são em inglês. Todas as linguagens são em inglês. Então, para nós, casa decimal, o que é vírgula para a gente, sistema americano é o ponto. Então, se o meu número tem ponto, ele não pode ser inteiro. Ele vai ser o quê? O número real. Então, números inteiros não contém vírgula, não contém o ponto, e os números reais contêm o ponto. E aí, pessoal, o seguinte, o número inteiro é qualquer número positivo ou negativo. Não vamos deixar de fora os números negativos não, pessoal. A gente também tem que trabalhar com os números negativos, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver os tipos de dados dentro do C++. Tranquilinho? Então, partiu. Então, pessoal, quando eu falo, então, uma variável, espaço de memória que eu estou alocando para guardar um conteúdo. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um conteúdo, eu tenho uma variável, declaro uma variável. E aqui, ó, meu conteúdo, eu digo que vou armazenar a caneta. Ótimo. O que acontece? Eu digo que a caneta agora está guardando aqui, eu vou chamar essa variável aqui de pote. Então, pote vai receber caneta. Eu declarei a variável para ser do tipo caneta, certo? Então, se eu quiser armazenar uma outra caneta, o que vai acontecer? Ela vai entrar e a caneta que está aqui sumiu. Por quê? Eu só posso armazenar um único conteúdo por vez. Tá legal? Eu não posso ter 2 conteúdos. Calma. Poder pode, mas é prepara V2. Nós estamos no prepara V1, gente. Então, nesse momento, eu só posso armazenar um conteúdo. Adriana, mas eu quero armazenar aqui um controle. Não entra. Por quê? Porque essa variável, ela foi declarada para receber caneta. Isso aqui não é caneta. Então, eu não consigo. Vai dar erro. Isso nós estamos falando nas linguagens fortemente compiladas, onde o tipo de dados a ser armazenado na variável é fundamental. Tá bom? Então, pessoal, já sei a minha entrada, meu processamento. Quando eu chego no processamento, então eu já sei que na entrada eu vou ter que ter o valor do dólar do dia e eu vou ter que saber o valor da quantia que eu desejo trocar. O que é o processamento? O processamento é cálculo, é matemática. Como é que eu faço converter de reais para dólares? Eu tenho R$1.000. Quantos dólares eu vou ter? Eu vou pegar a quantidade em reais e vou dividir pela cotação do dólar. Tá aí o processamento. Esse processamento vai precisar ser armazenado. Se esse processamento precisa ser armazenado, eu preciso de uma variável. Então, eu vou ter que ter uma variável também para armazenar o conteúdo, o resultado dessa minha expressão aritmética. Certo? E aí? Já tenho minha entrada, já sei o meu processamento e eu preciso agora fazer o quê? A minha saída. Então, qual vai ser a minha saída? Vai ser o resultado
a minha quantidade obtida, né? O quanto eu consegui de dólares. Tranquilo? Vamos para a prática, gente? Vamos trabalhar aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui direto, estou no compilador online, certo? Eu vou aproveitar e vou fazer um algoritmo aqui dentro, tá? Para não ficar precisando trocar de ambiente, tá bom? Como eu não vou digitar código em C++, eu vou usar comentários. Eu vou deixar o meu algoritmo aqui como comentário. Então, vai ser o meu problema 1. E nós vimos que, para trabalhar comentários, eu posso ter um comentário de bloco, que eu boto barra asterisco e asterisco barra. Então, eu tenho aqui, na verdade, o quê? Um comentário de bloco. Então, vamos lá. Qual é a minha estrutura básica de um algoritmo? Algoritmo, e eu vou dar um nome. Poxa, eu vou botar aqui, ó, problema 1. Problema 1. Posso botar esse nome? Posso. Posso colocar o nome conversão? Posso. Não posso ter esse útil, né? Então, vocês decidem. Vou deixar o problema 1 só para deixar um nome com numérico. Não posso ter um problema. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou ter aqui a estrutura básica. E aí, pessoal, eu vou ter o barra, eu vou botar aqui, não faz muito sentido agora, porque eu já estou no bloco. Mas o barra, ele é comentário de linha. Tudo depois do barra não é compilado, certo? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui a área de declaração de variáveis. Início. E o que eu tenho, como nós estudamos? Eu tenho entrada de dados, eu tenho processamento e eu tenho saída de dados. Beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho de entrada de dados? Minhas variáveis a gente já viu. Eu posso declarar depois no final. O que é minha entrada de dados? É a cotação do dólar, certo? Então, o comando no algoritmo que eu uso para entrada de dados é o comando leia. Leia, val, dólar. Valor do dólar. Então, vamos aprender a declarar as variáveis. Alguns livros colocam o termo var na frente. Outros vão colocar o quê? Val, dólar, 2 pontos, número real. Por quê? Tem o caso decimal. Opa! Tem casas decimais. Certo? Então, o leia, pessoal, nada mais é que um cursor piscando na tela. E aí, como uma boa prática, eu vou solicitar para o meu usuário que escreva o que eu quero que ele digite. Qual é a cotação Vamos lá. Qual é o valor do dólar? Ou, poderia botar assim, valor do dólar. Também, se vocês quiserem. Quer fazer em forma de pergunta. Eu posso fazer valor do dólar. E aí, eu vou ler o valor do dólar. Beleza. Eu tenho que pedir aí qual o valor da quantia que eu desejo trocar. Então, vamos lá. Escreva, que é o comando de exibição, é saída. Tudo que eu quero que apareça para o meu usuário é o comando escreva no algoritmo. Então, vamos lá. Escreva valor da quantia, que é o valor da quantia em reais. Leia val quantia. Opa! Se eu for ter o leia val quantia, eu preciso vir aqui e declarar a minha variável. Pessoal, a ordem de declaração das variáveis não tem problema. O que tem problema é não declarar. Então, val quantia. E aí, eu já fiz toda a minha entrada de dados. Então, eu já tenho o valor do dólar, eu já sei o valor da quantia que eu desejo, eu vou fazer o processamento.
É importante, pessoal, trabalhar com essa indentação, tá bom? Não coloquem tudo na mesma coluna, porque quando a gente for fazer manutenção no código, vai ser mais difícil identificar onde começa, onde termina uma estrutura. Então, a gente começa a trabalhar com essa indentação. Então, qual vai ser o meu processamento? Vou chamar de val final, vai ser igual, no caso do algoritmo, a gente usa setinha, é o operador de atribuição. Vai ser o quê? Vai ser o val quantia dividido por val dólar. É o meu resultado. Tá legal? Então, essa setinha aqui, pessoal, é o operador de atribuição. O que eu estou falando? O resultado que eu vou ter dessa expressão matemática vai ser armazenado no valor final. E aí, vocês devem estar lembrando, o operador de divisão. São os nossos operadores aritméticos. Soma, subtração, multiplicação é o asterisco, divisão. Aí tem o mod, que é o resultado, o resto da divisão, que no C a gente vai ver que é o operador por cento, né? Operadores, mesma coisa da matemática. Se eu tiver uma soma e uma multiplicação, eu faço a multiplicação primeiro. Adriana, se eu quiser dar ênfase num cálculo primeiro para depois, por exemplo, somar uma coisa para depois dividir, usem os parênteses, tá legal? Você pode usar primeiro sempre, resolva o que está dentro do parênteses, depois multiplicação ou divisão, depois soma ou subtração, tá bom? E o resultado vai ser o quê? Saída. O que eu quero exibir? Eu quero escreva. Se eu mandar exibir direto o valor final, vai aparecer um número. Quero fazer uma interface amigável, né? Então, vamos lá. Você ficará total de dólares, vamos assim. Total de dólares. Posso usar acentuação, tá, gente? É o hábito. E aí, pessoal, vai aparecer escrito total de dólares. O que eu vou precisar fazer? Eu quero exibir o resultado. Eu quero recuperar o que está armazenado na minha memória e trazer para o meu usuário visualizar. Então, eu vou botar vírgula e vou botar o val final. Declarei val final? Não, temos que declarar o valor final. Podemos dizer que está aqui, ó, o nosso algoritmo. Tá legal? Então, vou trazer aqui para vocês. Eu tenho aqui todo o nosso algoritmo. Certo? Vamos partir para o nosso programa. Está aqui embaixo. Ó. O mesmo computador, o mesmo ambiente. Aqui na estrutura básica do nosso programa. O programa em si. Sempre vem aquele oi. Deixa eu apagar esse aqui, que foi um dos testes. E agora a gente vai começar a pegar aquele algoritmo e vamos fazer em C. No caso, eu vou fazer em C++, tá? Gente, eu vou mostrar para vocês aonde está a diferença dos comandos nesse momento na nossa disciplina. Só que, de antes, deixa eu passar. Ah, tá aqui. Beleza. Então, vamos lá. Mesma coisa. A Adriana sempre gosta de trabalhar assim, ó. Declaração. Usem os comentários, pessoal, de variáveis. Eu tenho entrada de dados. Eu tenho processamento. E eu tenho saída de dados. Beleza? Então, tenho que pegar agora todas as minhas variáveis e declarar. No algoritmo, a gente coloca nome da variável, 2 pontos e o tipo de variável. No C++, C, C++, Java e companhia, o que nós fazemos? Nós vamos trabalhar primeiro o tipo de variável. Então, se a variável é real, ela pode ser double ou float. A questão toda é o espaço de armazenamento. Vocês devem ter visto lá, int ocupa tantos bytes, float ocupa tantos bytes. Então, naquele caso, float é que tem menos precisão. Para esse tipo de programa, eu não preciso ter uma precisão em casas decimais. Então, eu vou usar o tipo float. Float e os nomes das minhas variáveis. Val, dólar, vírgula, val final, vírgula, val quantia. Aqui o compilador online já vai me ajudando a
quase falando que o que eu tenho, certo? E ponto e vírgula. Adriana, você colocou em ordem diferente. Coloquei mesmo, tá? Foi de propósito. Por quê? Eu quero chamar a atenção que eu não preciso seguir a ordem lá no algoritmo, a seguir a ordem que está sendo usada. Eu tenho que declarar. Se eu tenho uma variável do mesmo tipo, é só separar por vírgula. Se eu tivesse uma variável do tipo inteiro, eu ia ter que fazer assim, enter, int e colocar a variável. Eu só posso botar na mesma linha se as variáveis forem todas do mesmo tipo, ok? Então, qual é a nossa entrada de dados? Vou fazer aqui para cima. Qual é a nossa entrada de dados? É do comando leia, né? Vou ler a cotação do dólar. Olha o seguinte, pessoal. O comando leia no C++ é o CIN. Então, tudo que você tiver lá no algoritmo que esteja na entrada, ou lá no meu rascunho do pensamento, está na entrada, eu vou usar o comando CIN. Então, eu vou botar assim, ó, val dólar. Vocês vão ver que eu não vou fazer mais nada no programa. E eu vou aqui executar. Gente, o programa está rodando. Cursor pichando. O que é para ser feito? Por isso que eu uso o comando escreva antes. Eu vou digitar aqui 10. Acabou o programa, porque só tem leia. Então, o CIN, o comando leia, que é o CIN no C++, ele é isso, é um cursor piscando. Eu estou pedindo para o usuário digitar alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Uma coisa amigável. Cout é o nosso comando escreva. Então, cout, valor do dólar. E aí, o que eu vou fazer? Olha como já ficou diferente a minha interface. Dólar. Valor do dólar. Acho que está 4,7. Diminuiu. Então, eu já estou dizendo o seguinte, olha, me dá o valor do dólar. Nesse momento, eu falo para os meus alunos, o usuário é inteligente, tá? O usuário é muito bonzinho. Eu estou pedindo o valor do dólar, ele vai dar uma entrada de dados numéricos. E se ele entrar caractere? Não é o momento da gente trabalhar isso agora, pessoal. Então, eu tenho aqui, vamos continuar. Então, já vamos fazer o nosso que seria cout, menor, valor, como que eu coloquei aqui em cima? Valor da quantia. Então, vamos lá. Valor da quantia. Ponto e vírgula. Vou ler o valor da quantia. Então, val, quantia. Então, mais uma vez, vou mostrar para vocês que eu não preciso sair e fazer o programa inteiro, e não devo. Eu posso fazer no bloco. Fiz toda a entrada de dados. Eu vou compilar aqui e vou rodar. Vamos ver se está funcionando. Dólar, 4,7. Valor da quantia, R$1.000. Então, pessoal, pega entrada, digitou, executa. Faz processamento, executa, tá bom? Não deixa para fazer o programa inteiro, depois executar. Esse programa aqui é pequenininho. A gente não vai ficar com esses programas, pessoal. Prepara a V2, vocês vão ver que vai vir com uma bagagem maior. Então, opa, não era para isso, mas eu digitei, ó, o meu usuário, desculpa, que gosta de atrapalhar, o pentelinho, ele digitou colchetes, não vai executar. Por quê? Porque a variável está esperando um tipo de dados float, tá legal? Então, vamos lá, meu processamento é o val final, igual, aí, lá no algoritmo a setinha, aqui o operador de atribuição é o sinal de igual, vai ser valor da quantia divididos pelo valor do dólar. Ponto e vírgula. Vou fazer logo a saída. Vai ser o quê? Vou imprimir, pessoal, ao final. Olha como fica. Vamos compilar. Valor do dólar, 4,7. Valor da quantia. Eu tenho 212. O que é 212? Não ficou legal uma interface amigável, né, gente? A gente tem que procurar desenvolver umas interfaces amigáveis. O que é uma interface amigável? Uma interface fácil de compreender,
didática. Então, vamos falar. O que eu fiz aqui? Eu dei o comando na série de dados, foi o quê? Total de dólares. Então, vamos lá. Antes de colocar o valor final, eu vou mandar um texto. Se eu vou mandar um texto, esse texto tem que estar entre aspas. Total de dólares. Então, vamos lá? Opa! Ficou faltando aqui o menor. Eu cometi um erro, ao vivo, né, gente? Fazendo rápido. O que acontece? O meu CA está errado, ó. E gente, eu esqueci. Faz parte do comando o menor. Calma aí. Ao vivo tem disso. Vamos lá. Meu valor do dólar, 4,5. Vou trocar R$1.000. Adriana, ficou juntinho aqui. É lá no CA onde você tem que dar o espaço. Vou ter 222,222. Certo, pessoal? Então, aqui a gente está trabalhando o quê? Estrutura sequencial. O que é uma estrutura sequencial? Lê, calcula e imprima. Lê, calcula e imprima. A minha segunda proposta para vocês, qual é? A minha segunda proposta é nós desenvolvermos um programa, só que agora eu estou indeciso se eu vou para os Estados Unidos, se eu vou para a Europa, ou seja, eu quero dar oportunidade do meu usuário escolher a moeda. E aí, se for dólar, eu calculo, faço conversão para dólar. Se for euro, eu faço a conversão para o euro. Vamos adaptar esse programa? Então, vamos lá. A minha entrada de dados já muda. O que eu vou precisar? Eu vou fazer um programa que o usuário vai me dizer se ele quer dólar ou se ele quer trocar euro. Beleza. E ele vai me dizer o quê? A quantia que deseja. Então, vamos lá. Então, o que o usuário vai dizer? Ele vai me dizer o tipo de moeda e vai me dizer a quantia. Se é a entrada, se o usuário que fornece, eu vou usar o comando leia, certo? Então, vamos adaptar esse programa aqui, tá? Que a gente ganha tempo. Vou chamar de programa 2. Vou apagar aqui as minhas variáveis nesse momento. E vou pagar a entrada de dados. Vou deixar aqui vazio. Tudo bem que eu vou aproveitar, eu ia aproveitar algumas coisas, mas não. Então, vamos lá. Pois, o usuário tem que entrar com o tipo de moeda. Então, o que eu vou fazer? Escreva tipo de moeda. E aí, eu vou botar assim para o usuário. $1. 2 euros. Ele vai ter que escolher se ele vai querer. Desculpa, aqui, algoritmo não tem ponto de vírgula. Ele vai me dizer se ele quer trocar dólar ou euro. Eu vou leia e vou criar uma variável chamada tipo. Deixa eu botar. Nome de variável, eu sempre gosto de começar com letra minúscula. Tá bom? Opa! Tipo. Então, vamos lá. O que o tipo? Eu criei, aloquei um espaço de memória para guardar o que o usuário vai digitar. Meu usuário vai digitar o quê? 1 ou 2. Então, isso são o quê? Números inteiros. Então, int, minha variável tipo. Beleza? Vou precisar agora pedir para ele o quê? A quantidade desejada. Escreva. Então, vamos lá. Qual vai ser a quantidade? Valor a ser trocado. E aí, eu vou fazer o quê? Vou chamar de quantia. Novamente. Então, calma aí, eu vou ter que botar o leia. Faltou. Leia. Quantia. Nesse, então, vamos declarar minhas variáveis. A quantia, pessoal. Aí, eu declarei errado. O C, calma aí, gente. Tipo. Perdão. 2 pontos. Inteiro. E agora eu vou chamar 2 pontos real. Faltou o quê? E aí, pessoal, o que eu preciso? Eu vou ler a quantia. Então, agora eu tenho, ele vai digitar o tipo e vai digitar a quantia. O que agora eu tenho que fazer? Eu posso ter? Não. Eu não posso sair fazendo um cálculo, quantos dólares eu tenho, quantos euros eu tenho.
eu vou precisar verificar qual é o tipo que ele escolheu, qual é a moeda que ele quer. Então, toda vez que você pensa assim, estou pensando, fazendo aquela linguagem natural, o usuário me dá o tipo de moeda que ele deseja trocar, o usuário me fornece a quantia que ele deseja, e agora eu preciso verificar qual foi o tipo que ele escolheu. Se eu penso em verificar, se eu penso em comparar, eu tenho uma estrutura de seleção, que é a minha estrutura condicional, como nós também chamamos, que é o meu C. Então, eu vou fazer um C. E aí, vocês estudaram C simples, C composto, e o pessoal deve estar entrando agora no C encadeado. Vamos falar de C simples e C composto. Então, vamos lá. Se a minha condição, então, e aí eu tenho o meu fim de C. Esse é o meu C simples, certo? Então, deixa eu só botar aqui uma coisinha, fica mais fácil para vocês lerem. Então, qual é a minha condição? A minha condição é, se o tipo for igual a 1, se o meu tipo for igual a 1, certo? Ah, desculpa, pessoal, perdão. Vamos lá, não. O tipo, se for igual a 1, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir a ele, escreva o valor da moeda, a cotação da moeda. Eu posso pedir a cotação da moeda também, independente de cotação de erro. Então, esse aqui, a cotação da moeda, o valor da moeda. Calma aí, gente. Vamos lá. Esse valor da moeda, eu posso colocar aqui, se eu quiser aqui personalizar, mas analisando melhor, eu não vou botar aqui, ó. Eu vou pedir o valor da moeda. Eu vou ter 3 entradas de dados. Eu vou ter o tipo que ele quer trocar, eu tenho o valor, quanto ele quer trocar, e eu tenho a cotação. Val, leia, val, moeda. Valor da moeda. Então, eu vou declarar aqui o valor da moeda. Quantia, vírgula, val, moeda. Certo? Também é no real. E agora, se o tipo for 1, meu valor final, certo? Que aí, o que vai ser? Vai ser o valor da moeda no... Calma aí, pessoal. Vamos colocar aqui. Se o tipo for 1, eu vou entrar com o valor da moeda, né? Eu quero padronizar. Vou fazer uma coisa aqui no processamento diferente, rapidinho. Eu vou escrever aqui, ó. Porque ele não precisaria, vamos lá, valor do dólar. Claro que isso aqui, pessoal, não precisaria de uma estrutura condicional, eu poderia direto, mas eu quero personalizar, eu vou escrever qual o valor do dólar. Leia o valor da moeda. Valor final vai ser igual ao meu valor, minha quantia, dividido por val moeda. Certo? E eu vou botar aqui, não escreva. Você terá alguma coisa, val final, e aí eu vou botar assim, dólares, eu quero personalizar. Se eu não for personalizar, eu não precisaria nem estrutura condicional ali, eu saber o que ele quer. Então, eu estou vendo ali, eu estou dizendo, eu estou pegando o tipo de moeda, qual o tipo de moeda? É dólar. Então, eu pedi a ele qual o valor da moeda, quanto está custando o dólar. E eu vou dividir, e aí ele vai dizer, você terá tantos dólares. Beleza? Agora, poxa, Adriana, ele não digitou 1. Estou trabalhando com o meu usuário certinho. Se não, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Só que, ao invés de eu colocar dólar, eu vou colocar o valor do euro.
e vou personalizar aqui, ó. Eu estou personalizando a minha saída. Certo? Então, termino o programa. Meu fim do programa vai estar aqui. Para finalizarmos a nossa aula, isso aqui no C++, rapidinho. Então, tenho isso aqui. Eu vou dizer aqui agora, o que eu vou ter? Eu vou ter tipo de moeda, $1, 2, euro. Beleza? Daqui a pouco vamos lá. Então, aqui vai ser em tipo. Pessoal, eu vou fazer o programa inteiro por causa do nosso horário, tá bom? Mas certo é fazer devagar. Então, aqui eu já vou ter, eu sei que eu vou ter um int tipo, ponto e vírgula. Então, aqui eu não tenho, aqui vai ser val moeda, que eu vou usar. Então, eu vou perguntar, essa quantia de dólares não entra aqui, certo? E aí, eu vou ter o valor da quantia. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha estrutura condicional no C++. Aí, pessoal, a minha condição tem que ficar entre parênteses. Tipo, e o operador de relacional, de igualdade. Igual a 1. Para falar de igualdade, nós usamos dois sinais iguais. Então, se tipo for igual a 1, abro chaves, eu tenho que criar um bloco. Tá, pessoal? A gente cria um bloco quando tem mais de um comando. O que eu vou ter? Eu vou pedir o valor do dólar, vou ler o valor do dólar e eu vou fazer o quê? O meu processamento. Val final vai ser igual, faltou o L, vai ser igual o valor da quantia dividido pelo val moeda. Aqui a gente vai trocar. Ctrl+C, Ctrl+V tem essas coisas. Vamos trocar aqui. Que é a entrada de dados. Eu estou pegando o valor da minha moeda. E aí, pessoal, como a minha saída é personalizada, eu tenho que botar um Cout aqui dentro. Cout, você tem menor, val final. E aí, olha só, eu posso colocar outro texto. Menor, sempre que for texto, entre aspas, dólares. Beleza? E aí, vou pegar e vou fazer o meu else. O que é o else? É o senão. Se não é tipo 1, eu estou trabalhando com o meu usuário que é perfeito. A gente sabe que ele não é perfeito, mas nesse momento, nessa aula, meu usuário é o meu usuário perfeito. Tá? É o meu anjinho, ele vai digitar 1 ou 2. Se ele não digitar 1, automaticamente ele vai entrar no else. Tipo é igual a 1? Não. Tipo é 2. Então, ele vai entrar no else. E aí eu vou pedir o valor do euro. Valor do euro. E aí, eu vou dizer o quê? Val moeda. Repare que a variável é a mesma. Por quê? Porque eu nunca vou conseguir entrar no dólar e no euro automaticamente junto. Ou eu vou calcular o dólar, ou eu vou calcular o euro. Eu nunca vou fazer os dois juntos. Então, eu posso usar a mesma variável. Então, minha valor final vai ser isso. E aqui você vai dizer personalizado. Você tem euros. Então, pessoal, a estrutura condicional no C++ é if, condição entre parênteses. Muito cuidado, não temos ponto e vírgula aqui, pessoal. Aqui não tem ponto e vírgula, se botar dá erro. E a minha condição fica entre parênteses. Conjunto de chaves para a parte verdade. Poderia fechar aqui e acabou. Mas eu preciso aqui de um ser composto. Por quê? Pode ser dólar ou pode ser euro. Então, eu vou trazer aqui um else, o senão.
E aí, pessoal, eu tenho que ter mais um conjunto de chaves. Uma atenção, se eu tivesse um único comando, seria facultativo, mas eu tenho mais de um, então torna-se obrigatório. E aí, pessoal, vou apagar aqui tudo o restante. Esse programa. Vamos ver ele funcionando? Se não tiver nenhum erro de digitação, tem erro de digitação. Ah, o tipo, ó, o C, ele faz diferença de minúsculo e maiúsculo. Eu joguei um tipo aqui maiúsculo. E comi ponto e vírgula aqui, ó. Papei ponto e vírgula. Então, vamos lá. Cadê onde eu botei o tipo? Aqui, tipo, ele é minúsculo. Então, vamos lá. Ao vivo. Opa. Ah, as chaves. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui. Erro de chaves. Então, eu tenho aqui o int main. Beleza. Abri, fechei. Aqui, ó, euros, ponto e vírgula. Eu esqueci do euros também. Vamos lá. Agora vai. Agora foi, gente. Qual é o tipo de moeda que você deseja? 1. Valor da quantia. Eu digito 1000, pessoal, que é aquele caso, fica fácil de calcular. Mas funcionou para 1000, vai funcionar para qualquer valor. Qual o valor do dólar? 4,7. Você tem... Adriana, ficou tudo junto, ficou feio. Pessoal, primeiro se preocupa funcionando, depois a gente começa a fazer o acabamento visual. Então, vocês viram que eu personalizei a minha frase. Para eu poder personalizar essa frase, escrever dólares ou euro, eu tenho que usar uma estrutura condicional. Eu tenho que saber qual o tipo de moeda que ele selecionou. E para personalizar aqui, ó, é só dar um espaço aqui, ó. Você tem tantos euros. Então, vamos lá? Moeda, 2. 1000. O euro deve estar 5,8, não sei, estou chutando. Você tem 172 euros. Tá legal, pessoal? Então, é claro que alguém vai estar se perguntando, e se digitar 3? Pessoal, nesse caso, eu vou ter 1 para euro, ou para dólar, 2 para o euro, e o 3 seria opção inválida. Aí, amores, nós vamos precisar de uma estrutura sem cadeado, que vocês em breve vão estar estudando aí, tá bom? Que é o famoso C, senão e C. Pessoal, desculpa aí, foi um pouquinho corrido, mas a proposta foi trazer uma revisão bem prática, fazendo ao vivo os programas, tá legal? E lembre-se, sempre todo programa eu tenho entrada, processamento e saída. Use esses comentários. O que é entrada, o que é processamento, o que é saída. Antes de sentar e sair programando, separam esses 3 elementos. Isso vai ajudar muito a vocês. Lembre-se, o início do algoritmo, a dificuldade, não está saber que o escreva é o comando de saída, que o leia é o comando de saída. Está em quem? Na interpretação. Interpretação de quê? Quem é a entrada? Então, pense, o usuário fornece entrada de dados. Eu quero exibir saída de dados. No algoritmo, entrada é leia. No C++, CI. No algoritmo, escreva para saída. E no C++, o COUT. Pessoal, muito obrigada aí a participação de todos e até a próxima.